Fala galera, estão lembrados de mim? Eu sou o Thiago Arce, ou o Tigas. Eu vou te ajudar a escalar a matemática com tranquilidade. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos resolvendo todas as questões de vestibular do Mato Grosso do Sul. E o que vamos ver hoje? Então hoje nós vamos falar da questão de número 18 da UFMS de 2021. Então essa é uma questão de números complexos. Antes de iniciar a resolução do vídeo, então dá aquela pausada no vídeo, tenta resolver. Enquanto você tenta resolver, aproveita que pausou, dá aquele joinha, né? Se você estiver gostando do vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso conteúdo aí no YouTube e no Instagram. Bastante conteúdo de matemática que vai te ajudar a melhorar, né, os seus conhecimentos matemáticos. Pausou? Tentou resolver? Então vamos lá. Então, hoje a questão é a seguinte: sejam θ e ρ, respectivamente, o argumento e o módulo do número complexo. E nós temos esse número complexo aqui. Nessas condições, quanto que vale a expressão raiz de ρ vezes a tangente do θ? Então essa é uma questão que não tem muito para onde ir, né? Uma questão em que a gente primeiro tem que reescrever esse número complexo para uma forma algébrica mais simples, né? Que ele está um pouquinho complicado, ele é a divisão de dois números complexos. Então, isso daqui é o z, que é igual a 3, que multiplica raiz de 3 mais i, dividido por 1 mais raiz de 3 vezes i. Como que a gente trabalha com a divisão de números complexos? Então, a divisão de números complexos ela pode ser resolvida por multiplicar em cima e embaixo o denominador pelo conjugado desse denominador. E o que é conjugado? Conjugado é simplesmente trocar esse sinal de mais por menos. Se fosse menos, a gente trocaria por mais. Então, aqui a gente vai ter raiz de 3. Opa, raiz de 3 não, né? Eu vou pegar o meu denominador, que é a parte de baixo. Então, 1. Troco o sinal de mais por menos. Menos raiz de 3i. Dividido por 1 menos raiz de 3i. Agora a gente vai fazer as operações. Então, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Como que eu posso fazer essa multiplicação? Então, a gente efetua um processo chamado de distributiva. Eu vou multiplicar o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, né? O primeiro vezes o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Então, vamos realizar essa operação. A gente vai ter raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, né? A gente não pode esquecer do 3 que está ali, né? Do 3 que está inicialmente. Então, vamos colocar ele para a gente não esquecer. Estou me referindo a esse 3 aqui. Então, vamos colocar ele primeiro, menos 3. Agora sim, a gente faz a parte de cima. Raiz de 3 vezes 1 vai ficar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá menos 3, né? Porque raiz com raiz a gente vai cancelar. Vezes o i que está aqui. Agora, o i multiplicando i vezes 1 vai dar mais i. O i vezes menos raiz de 3i, então vai ficar menos raiz de 3i elevado ao quadrado. Embaixo do nosso denominador, a gente vai ter agora a multiplicação de um conjugado pelo outro. E aí vem uma regrinha importante. A gente pode tranquilamente fazer a distributiva aqui desses números, né? A gente poderia fazer tranquilamente. Agora, uma coisa que pode te ajudar a fazer essa conta mais rapidamente é pensar que o produto da soma pela diferença, quando eu tenho termos iguais, ele é a diferença de quadrados. Então, nesse caso aqui, eu posso simplesmente tratar como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por isso que é a diferença de quadrados. O quadrado de raiz de 3 é 3 e o quadrado de i vai ser i elevado ao quadrado. Muito bem, a gente consegue melhorar esse número? Consegue. Esse i ao quadrado, ele é a base do porquê que a gente trabalha com números complexos. Então, a gente define números complexos dizendo que esse i ao quadrado ele vale menos 1. Então, i ao quadrado é igual a menos 1. E com isso, a gente consegue melhorar essa conta. Então, como que ela vai ficar? Disso daqui, a gente tem que o número z é o menos 3, que a gente não pode esquecer, que multiplica. Em cima vai ficar raiz de 3, menos 3i mais i vai ficar menos 2i. O i ao quadrado é menos 1, então fica menos com menos mais raiz de 3, dividido 1 menos 3
Só que menos com menos dá mais. Então fica 1 mais 3. E aí, melhorando um pouquinho mais essa nossa conta, né? Em cima a gente tem o seguinte, ó. Raiz de 3 mais raiz de 3 é 2 raiz de 3. Menos 2i. Dividido 1 mais 3, 4. A gente consegue colocar o 2 em evidência, né? Porque o 2 ele está aparecendo tanto aqui como aqui. Então, colocando ele em evidência e simplificando com 4, que tem aqui embaixo, a gente chega nessa forma do número complexo. Menos 3, que multiplica raiz de 3, menos i dividido por 2. Ok? Bom, o que a gente pode, então, concluir? Que o meu número z, agora resolvendo esse menos 3 que está aqui fora, ele é menos 3 raiz de 3 dividido por 2, menos com menos mais, 3i sobre 2. Essa daqui é a forma, então, algébrica do número complexo, tá? Então, nessa forma, a gente consegue identificar duas coisas. O cara que está sozinho e o cara que está multiplicando o i. O cara que está sozinho é o que a gente vai chamar de a, que é o menos 3 raiz de 3 sobre 2. O cara que está multiplicando o i é quem a gente chama de b. Então, todo número complexo ele é da fórmula a mais bi. O a é esse número que está sozinho e o b é o cara que está multiplicando o número i do número complexo. Vamos para a questão, então. Ele quer o θ e o ρ, ele quer a tangente do θ e ele quer o ρ, ou seja, um módulo. Para o módulo, a gente tem uma fórmula. A fórmula é a seguinte, ó. Módulo de um número complexo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Só isso. Então, a gente calcula com o que a gente tem. O módulo do z, ou seja, esse número ρ, ele vai ser a raiz quadrada de menos 3 raiz de 3 dividido por 2 elevado ao quadrado, que é o a ao quadrado, mais o b ao quadrado, ou seja, o 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Continuando aqui essa conta, então, a gente vai ter o seguinte. O módulo de z, que é o ρ, aquela letrinha lá, né, aquele pezinho, vai ficar menos 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 2 ao quadrado dá 4, mais 3 ao quadrado vai ser 9 e 2 ao quadrado vai ser 4. Isso daqui vai resultar, então, na seguinte raiz. Embaixo, sobre 4. Em cima vai ficar 9 vezes 3, que é 27, mais 9. A gente vai ter, então, a seguinte conta. 27 mais 9 vai ficar 6, 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 é 9. Então, o módulo desse número que a gente está procurando é raiz de 9, que é 3. A gente guarda esse resultado. Ele é muito importante. Ele é um módulo do meu número complexo. Bom, como que a gente vai continuar essa conta? Então, agora ele quer saber quanto que é a tangente do θ. Note que ele não está nem aí para quem que é o θ em si, né? Ele quer saber quem que é a tangente do θ. Então, como que a gente consegue encontrar a tangente do θ? Vamos separar aqui, ó, as fórmulas que a gente tem. Então, a gente já tem a fórmula para o módulo do número complexo, que é essa fórmula aqui. E a gente tem a fórmula para o seno e para o cosseno do argumento. O cosseno do argumento, ele pode ser obtido por pegar o número a, o coeficiente a, e dividir pelo módulo do número complexo. Já o seno, ele pode ser obtido por pegar o b e dividir pelo módulo do número complexo. Quem que é o módulo do número complexo? Esse módulo aqui que a gente já encontrou, que é o 3. Então, para encontrar o seno e o cosseno, basta pegar esses valores que a gente já obteve, que nós já obtivemos, e dividir por 3. Perceba, se eu pegar o a, isso daqui vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 2 dividido por 3. Quando a gente divide por 3, basta multiplicar o denominador por esse número, né? Ou multiplicar por 1/3. Pode ser feito também. Já o seno, basta pegar o b, que é 3 sobre 2, dividido por 3, ou seja, vezes 1/3. A gente consegue cortar aqui, então, o 3 com 3, o 3 com 3, e a gente chega à conclusão que o cosseno é menos raiz de 3
sobre 2. Já o seno é 1 sobre 2. E quanto que é a tangente? Se a gente conseguir lembrar um pouquinho de trigonometria, a gente pode lembrar que tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, basta dividir meio por menos raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai anular os denominadores, que vai gerar a nossa tangente que a gente quer, que é menos 1 sobre raiz de 3. Pronto. Agora nós temos tudo o que precisamos para conseguir resolver essa questão. Você lembra o que ele quer? Ele quer a expressão E, que é a raiz de θ, a raiz do módulo, vezes a tangente do θ. Então, vou até reescrever aqui o que ele quer. Ó. Ele quer a raiz do nosso módulo vezes a tangente do ângulo θ. Tá? Lembrando que o módulo eu coloquei aqui como módulo de Z, mas ele pode ser escrito nessa forma ρ aqui. Então, isso daqui vai ficar a raiz do módulo, que é 3, vezes a tangente do θ, que é menos 1 sobre raiz de 3. A gente corta o raiz de 3 com raiz de 3, então a gente consegue verificar que o nosso número E é igual a menos 1. Muito bem, uma continha que envolve aí vários valores, né? E isso permite a gente encontrar a alternativa final dessa questão, que é a letra B. Beleza, galera? Então, espero que você tenha aproveitado o vídeo. E para mais vídeos como esse, né? Então, considere seguir, né, a nossa série de vídeos, onde nós estamos resolvendo todas essas questões, inclusive sobre esse conteúdo tão importante, que é o conteúdo de complexos. Valeu, galera. Obrigado e até o próximo vídeo.